Boa noite, meus queridos amigos, todos que estão aqui presentes, nos acompanhando através da web. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as palavras carinhosas que Eva disse aqui a meu respeito, mas sou um trabalhador, um aprendiz, como todos vocês são. Nós estamos do lado de cá apenas investindo de mais responsabilidades. Agradecer a Leonira pelo convite mais uma vez. Dizer que é uma alegria estar aqui, poder reencontrar os queridos amigos, meu amigo Islã, meu irmão. Como Eva falou, nós levantamos a bandeira do movimento médico espírita em prol da saúde e espiritualidade na Paraíba. Islã aqui em João Pessoa, eu em Campina Grande, e integrado com o Neto da Federação Espírita, nós vamos interiorizar esse movimento, algo que já fizemos com Marco Lima, bem antes da pandemia, e também com José Raimundo. Então, nós nos sentimos felizes em fazer parte deste momento de levar a integração de saúde e espiritualidade para dentro de todas as áreas, não só da medicina, mas da psicologia. E eu poderia adiantar para você e dizer o seguinte, que o momento atual é de grande expansão do ideal de saúde e espiritualidade no meio médico, científico e acadêmico. Há poucos meses nós abrimos a disciplina de saúde e espiritualidade na Universidade Federal de Campina Grande, sob a coordenadora da professora Mabel, e nós seguindo uma tendência de várias universidades e faculdades que tem no mundo. Eu participo como professor convidado da grande maioria dessas universidades, e alguns com aulas remotas, uma das grandes vantagens que a gente tem hoje através da informática. Mas fico feliz pela oportunidade de trabalho e de aprendizado de estar aqui novamente, me sinto em casa, como disse Eva, e eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, esse livro, Doação de Órgão e Transplante, depois da questão do início da vida e do aborto, seria um dos temas de bioéticas que deveriam ser mais abordados em todo o meio, até para desmistificar e desmitificar muitos dos conceitos. A AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita do Brasil, lançou no ano passado e neste ano esse livro que se chama Bioética Espírita. Nesse livro contém os principais temas relacionados à bioética, inclusive sobre doação de órgão e transplante, que não foi o capítulo que eu escrevi 3 outros capítulos, mas o nosso colega José Roberto, organizador, ele também é, como eu, defensor e divulgador da doação de órgão, ele escreveu esse capítulo. Então, esse livro ele se encontra na livraria lá embaixo, que quem tiver interesse depois de adquirir, com certeza vai enriquecer seus conhecimentos sobre a questão da doação de órgãos, da eutanásia, do início da vida, do aborto, coma, e assim vai. Eu tinha a imagem dele na outra projeção da palestra. Mas, meu amigo Islã, intuitivamente eu fiquei pensando aqui, ele vai trazer um livro para eu mostrar aqui, e ele chegou. Porque aconteceu algo interessante. Eu atualizei a palestra ontem em casa e copiei para o meu pendrive, mas chegou aqui e não abriu. Essas coisas que acontecem, que todo mundo sabe de informática. Por isso vocês estão vindo aí, tá, Bad Honnef, outubro de 2016. No Congresso Alemão, foi quando eu apresentei essa palestra. E eu encontrei aqui nas nuvens. Aí, não sei como, eu com a assessoria técnica aqui, e a inspiração, a gente conseguiu baixar, porque eu não ia ter a palestra para vocês, ia ter que, como a gente disse, falar no gogó e na lembrança e na inspiração. Mas, graças a Deus, ela estava nas nuvens. E se vem das nuvens, vem do céu. Se vem do céu, é coisa boa, não é não? Então, nós vamos seguir e nós vamos falar aqui. Essa imagem eu achei muito bonita, porque se vocês observarem, são 2 pessoas se entrelaçando. E entre elas, o que é que tem aí, ó? Praticamente um coração. Então, na essência, a doação de um órgão e no transplante é praticamente isso daí. O que foi que aconteceu que voltou?
que voltou, que sumiu. Ah, meu Deus, será que as nuvens despachou? Vai, voltou. Deixa ela... Então, quando nós falamos de doação de órgão e transplante, nós temos que considerar dois aspectos. De um lado tem o doador, do outro lado tem o receptor. Então, existem aspectos médicos, éticos e espirituais relacionados a estes dois componentes principais e que estão relacionados. Então, praticamente hoje, se doa todos os órgãos. Tudo pode ser doado. Qualquer célula, qualquer órgão, qualquer tecido. Por exemplo, sangue é uma doação de uma célula. São doação de células porque são células que serão doadas. E o que é interessante a gente considerar que existe dois tipos de o doador. Tem o doador vivo e tem o doador cadáver. Veja se você consegue localizar, enquanto isso eu vou falar. Então, temos o doador vivo e o doador cadáver. No doador vivo, praticamente não existe nenhum dilema ético no doador vivo. Geralmente, os dilemas maiores estão no doador cadáver. Porque, geralmente, você está vivo, você está consciente e você diz, não, eu quero doar. Você tomou a decisão, eu quero doar, e é algo feliz. Eu, como anestesista, trabalhei mais de 20 anos numa equipe de transplante renal e era de intervivos, para 99%. E sempre nós conversávamos com todos. E eu achava que ali tinha um papel muito importante. Principalmente tentar, como a gente diz, levantar o astral ali de quem estava buscando realmente esse ato de amor. Você consegue maximizar agora? Consegue maximizar? Geralmente é nessa setinha aqui, demora um pouquinho, mas ele vai lá. Então, vai chegar. Então, isso que a gente tem que considerar, que o ato de doar um órgão, ele é importante. E como nós estamos aqui na campanha de doar vida, então, vida é sangue. Então, olha, não pode deixar aí mesmo. Então, isso aí nós já estamos... Obrigado, querido. Já adiantando. De um lado tem o doador e de outro lado nós temos o receptor. Então, as leis de transplantes de órgão, hoje praticamente no Brasil existe uma fila única. Fila única em que você, quando precisar de um órgão, você se cadastra e ao se cadastrar, você vai entrar nessa fila que eticamente deve ser respeitada, Se existe algum fura-fila, no Brasil pode ser até que isso aconteça, considerando que aqui tudo é possível, a gente pode até imaginar, mas não é para acontecer. Então, um dos grandes dilemas que existe, isso aqui só para mostrar para vocês, qualquer órgão pode ser doado, olha, rim, pulmão, coração, pele, não existe, porque pele é considerado um órgão, viu gente? Não, a pele é um órgão também, então tudo pode ser doado, tá? Quais são os principais desafios que existem na doação de órgãos e transplante? Primeiro, rejeição, e geralmente a rejeição leva ao quadro também de infecção. Daí ser importante a cobertura de antibiótico, é importante buscar se tratar os fatores relacionados à rejeição. Nós vamos encontrar relacionados à rejeição aspectos orgânicos, físicos, mas também aspectos espirituais. Outro grande desafio, o desafio ético, e principalmente quando entra na questão da comercialização. Vocês podem até imaginar, mas será que existe isso? Existe sim. A comercialização é um fato, principalmente na parte mais oriental da Europa, nos países mais pobres, onde as famílias vendem um dos seus órgãos, caríssimos, entendeu? Para poder, às vezes até para adquirir mais dinheiro, para subsistência ou algo nessa natureza. Se você pesquisar aí, bota aí no Doutor Sabe Tudo, que é o Doutor Google, você vai lá e clicar comercialização de órgãos, vocês vão encontrar diversas coisas. Tem as questões do tráfico de órgãos também. Tem crianças que são raptadas para doar órgãos
com a finalidade de transplante infantil. Tem pessoas, mendigos, que podem ser também pessoas que ninguém acha que ninguém vai sentir a falta dele. Aquela pessoa, se a gente sequestrar, matar e tirar seus órgãos, ninguém vai sentir falta dele. Então tem a comercialização. O outro grande desafio, escassez de órgão. E a escassez de órgão, ele já melhorou muito esse quadro. Isso acontecia mais em virtude de quê? Em virtude da desinformação. E campanhas como estas, campanhas contínuas, um trabalho feito como este aqui pelo Viana de Carvalho, eu gostaria de aproveitar de parabenizar esse trabalho, é belíssimo que vocês fazem aqui, vai ajudar a levar esclarecimento para as pessoas, para aumentar a oferta e a disponibilidade, porque um outro desafio é isso aqui, captação e disponibilização. Mas tem melhorado muito os meios de captação. Os estados se organizam. Nessa fila única, muitas vezes tem um coração lá no norte do país, que vai de avião, de helicóptero, pegar, trazer, mobiliza um país inteiro numa rede para que isso aconteça. E a desinformação que nós estamos tentando exatamente avançar nesse capítulo junto com esse trabalho que é feito e cada um de nós poder divulgar na sociedade ou em casa isso daí. Veja bem, essa imagem é para que vocês vejam o que é o encéfalo. Por quê? Para que você entre, para que seja aberta uma doação, um protocolo de doação de órgão, o paciente tem que ser diagnosticado com morte encefálica. Tá certo? Morte encefálica é diferente de morte cerebral. Muitas pessoas misturam ainda e trocam. Morte cerebral é uma coisa. Morte cerebral é apenas a ausência da função aqui do cérebro. E morte encefálica é a ausência de toda essa estrutura, porque o encéfalo compõe o cérebro, cerebelo, o bulbo, ponta e medula. Isso aqui se chama tronco encefálico. Tronco encefálico. Você só é diagnosticado com morte encefálica quando os testes evidenciam ausência de função do tronco encefálico, ausência de metabolismo cerebral, ausência de fluxo sanguíneo, então, de toda essa estrutura. Às vezes você está, o paciente em coma, por exemplo, ele pode ter ausência de funções cerebrais, mas ele tem as suas funções de tronco encefálicas preservadas. Por isso que o paciente em coma, mesmo coma DEPAC, ou coma vegetativo, ou coma profundo, ele não é considerado morte cerebral, até que seja constatado a ausência de função do tronco encefálico. É importante mostrar essa visão biológica, porque mais na frente eu vou falar para vocês do aspecto espiritual. E vocês vão ver como bate e casa direitinho o que a espiritualidade revelou e o que a ciência descobriu até o momento. Olha aqui, um diagnóstico de morte encefálica. Observa aqui uma angiografia, que é um exame que mostra todo o fluxo sanguíneo cerebral, desde aqui de tronco encefálico, formando uma verdadeira árvore lá no cérebro. E aqui, uma ausência total de função encefálica, então o espírito já partiu. E nesse caso, pode ser retirado e doados os órgãos, considerando a viabilidade e o tempo para cada órgão. Por exemplo, antigamente, antes do grande progresso da ciência, quando é que o indivíduo morria? Quando o coração parava, não era assim? A morte só existia quando o coração parou. Depois evoluiu que a morte ocorreu quando tiver morte cerebral. E hoje, morte encefálica. Se você for pensar, o que é que acontece? Esse conceito ele evoluiu até para poder evidenciar que muitas vezes o espírito já partiu, mas o corpo está funcionando, mas apenas vida biológica. Porque alguns órgãos precisam de um certo tempo que circule sangue por ele para que ele seja viável para transplante. Senão, não faria sentido. E o transplante de coração, o coração tem que bater até o último minuto para ser retirado. Senão, não vai servir para nada. Ok? Vamos ver o que é que nós temos mais aqui de alguma coisa dessa nossa... Opa, voltou? Chegou, né? Aqui.
Veja bem, Dr. Bezerra de Menezes, lá no livro Entrevista, ele faz uma observação referente a esses que nós falamos agora. Ele diz o seguinte: a ciência médica aperfeiçoará os processos da chamada ressuscitação cardiopulmonar externa através de massagens mais aperfeiçoadas e equipamento elétrico seguro para a defesa do doador. Feito esse trabalho de defensivo, o eletroencefalograma assinará o silêncio cerebral ocorrido com a desencarnação. Ou seja, lá em 1964, Dr. Bezerra já falava do grande progresso na área da emergência e da ressuscitação cardiopulmonar, que é o que acontece hoje, para que você possa manter o coração batendo, proteger o doador, e o eletroencefalograma junto com outros exames vão demonstrar que o espírito já partiu. Isso, olha só, observe aqui uma coisa, gente. Vocês lembram quando foi codificada a doutrina espírita, né? Primeira publicação do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas perguntas, 18 de abril de 1857, meados do século XIX. Ninguém nem sonhava com essas discussões daqui a 150, 200 anos. Olha como o nosso codificador é uma mente à frente do tempo. Ele já abordou essa questão. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica. Veja bem, olha a acurácia desse homem. Uma coisa que a gente tem discutido 200 anos depois, 150 anos lá na frente, ele já fez essa pergunta dos espíritos. Pode ser que o corpo físico esteja funcionando bem bacaninha, bonitinho aqui, perfeito, mas o espírito já partiu. E os espíritos, que é isso praticamente onde trata o dilema ético. As pessoas têm medo de doar. Qual a primeira pergunta que repete o medo? Será que vão tirar meus órgãos antes que eu morra? Será que eu vou estar presente? Esse é um grande medo que as pessoas têm, que faz com que as pessoas muitas vezes não queiram doar os órgãos. E a resposta: na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. Então, observe como a resposta foi magistral, já antecedeu em 150 anos isso que a gente discute agora na questão do diagnóstico de morte encefálica. O espírito já partiu e o corpo tem sua vida orgânica. Tá ok? Então vamos passar para o próximo ponto. Consultado Francisco Cândido Xavier sobre a questão da doação de transplante de órgão, no mesmo livro Entrevista, ele diz: agora nós vamos entrar na opinião dos espíritos, para a gente entender melhor. O transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. Então observe que há permissão, existe a sanção para que a doação de órgãos e transplantes progrida, que esse ato seja ético e correto. E ele complementa: não é contrário às leis naturais, porque beneficia. Qual é a lei geral e divina maior que existe no universo? De fazer o bem a todos. Está lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. A lei que é moral é a regra de se proceder bem, diferenciar o bem e o mal, se está fundamentado na lei de Deus, nas leis divinas que prevê o bem para todos. Então, tudo que proporcione o bem, de ordem geral, está fundamentado nas leis divinas. E como a doação de órgão vai proporcionar o bem, então os espíritos apoiam e diz que está dentro das leis naturais. E Chico continua dizendo: pois é muito natural que, ao nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes. Ele usa essa palavra que a gente não usa mais, ou seja, os órgãos viáveis, a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. Veja bem,
Os espíritos elevados, quando eles dão uma resposta, eles assim, numa frase só, eles abarcam tudo de uma vez. Olha só, com essa resposta, primeiro Chico está colocando que está dentro das leis naturais. Segundo, ele diz que deve ser feito quando você desencarna e seu corpo físico não serve mais para nada. Terceiro, ele está dizendo que você só deve doar órgãos viáveis. Aquilo que não presta, você vai doar para quê? E para quem? A gente costuma até dizer, eu brinco com a minha esposa, que ela é asmática, que usa bombinha, ela diz, se eu desencarnar, tem uma coisa, se eu for doar meu pulmão, quem pegar vai ficar pior do que o que já era, diz brincando. Então como é que você vai doar algo que não presta? Não pode. E por último ele diz, que possam utilizá-los com proveito. Olha aqui, ele atingindo quem? O receptor. Aqui ele começa falando do doador e terminando no receptor, utilizá-los com proveito. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que recebem o transplante de qualquer coisa, mas não sabem valorizar. E aí perdem, botam tudo a perder. Conheço várias pessoas que já passaram por isso daí. Mas vamos lá. Para o próximo ponto. Olha aqui no livro Plantão de Respostas, quando, mais uma vez, pergunta Chico Xavier. Essa pergunta é mais direta. O que a doutrina espírita pode fazer a respeito de doação de órgãos, sabendo que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em até 24 horas? E que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia do transplante. Eu estava achando que, tentando ver se conseguiram ampliar a imagem para tirar esses de cima, mas não vou mexer muito não para a gente não ter certeza. Olha a resposta de Almano. O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Resposta clara e direta para ninguém ter dúvida. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Opa! Essa segunda parte da questão aí levanta aqui muitas dúvidas e muitas perguntas e muitas conclusões para a gente tirar. Primeiro, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a gente sabe que morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é a falência, a morte é a falência, é sucessória, então sequencial da função dos órgãos. Mas desencarnar é o processo de separação da alma do corpo. E ela só se completa quando não existir mais nenhum átomo, nenhuma molécula unida do espírito com o corpo físico. Está lá, vocês depois podem ver isso aí no livro, lá do capítulo, a passagem do livro Céu e Inferno. Detalhe por detalhe, como Kardec explica isso daí. Mas mesmo que isso não tenha acontecido, porque o indivíduo pode ter morrido, mas ele ainda não desencarnou. E aí? Mesmo assim, o órgão poderá ser retirado? O que é que a espiritualidade diz? Olha, mesmo que isso aconteça, a espiritualidade dispõe de recursos para diminuir e amenizar essas sensações. Então, existem meios do outro lado que são utilizados pela espiritualidade para atenuar o processo de retirada de algum órgão, de um possível doador, mesmo que ele não tenha completado o seu processo desencarnatório, para que ninguém tenha medo de não imaginar que estará desassistido. Vamos para o próximo. Essa outra pergunta está relacionada exatamente à questão da dor e do sofrimento numa possível retirada de órgãos. Foi feita André Luiz. O que pensar da situação do doador de órgãos no momento da morte, uma vez que seu instrumento físico se viu despojado de parte importante? Em suma, o que é que o espírito vai pensar ele vendo retirar lá os seus órgãos? A resposta, ó.
excetuando-se determinados casos por morte em acidentes e outros excepcionais em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, esta, de um modo geral, não traz dor alguma. Então, ninguém deve ter medo de ser doador, imaginando que ele vá sofrer ou sentir alguma dor. Porque, de uma forma geral, ninguém vai sentir nada, exceto se o espírito necessita dessa provação. E aí, não vai ser somente na retirada de órgão para doação, vai ser em qualquer situação. Qualquer processo desencarnatório, qualquer luta de desafio da vida, que cada um de nós precise passar por uma provação, a gente vai passar. Porque é uma necessidade evolutiva, de aprendizado, para que ele passe por aquela experiência. Mas, de uma forma geral, não vai sentir nada. E mesmo que ele passe por essa provação, o que é que está dito foi dito no slide anterior? A espiritualidade dispõe de meios para suavizar. Em suma, não devemos ter medo imaginando que vai existir dor ou sofrimento pessoal. Bem, falei para vocês, lá no capítulo A Passagem do Céu e Inferno, vocês vão encontrar detalhe por detalhe bem tudo isso que a gente está falando. Mas eu tirei aqui só apenas 4 conceitos importantes para a gente entender como é que se dá o aspecto do sofrimento entre o corpo e entre o espírito. Primeiro, que é que Kardec nos esclarece: o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Então isso é qualquer morte. São conceitos de ordem gerais que se aplicam em qualquer situação, independente se vai ser para doação de órgão ou não. Então, o indivíduo, o sofrimento que o espírito vai passar, depende disso aqui, de uma força de aderência que une o espírito com a matéria. Porque senão, a gente se desligava feito um balão. Então, existe uma aderência que faz com que o espírito esteja ligado à matéria. E é esta força de aderência, se ela está maior ou menor, que vai facilitar ou aumentar a liberação do espírito do processo desencarnatório. E, por sua vez, o maior ou o menor sofrimento. Vamos lá no segundo ponto que eu falei para vocês. Vamos voltar aqui, porque eu acho que porque eu acho que está. Meu Deus do céu, de novo. Mas vamos aqui. Está carregando. Mas vamos lá, a gente chega lá. Vamos desencarnar. E se for, diga logo que você é doador. Vamos passar aqui que eu quero voltar lá para aquele slide que nós estávamos, né? Que é para poder a gente já pular lá na frente. Aqui, nesse aqui que nós estávamos. Vamos ver se ele volta para cima, como já ele carrega um pouquinho. Então, gente, tudo que puder ser feito para diminuir essa força de aderência, que é o segundo ponto que eu queria colocar. Aqui é esse aqui, gente. Peraí só um pouquinho. Achei. Para tirar aquelas letrinhas. Apareceu agora. Nada foi por acaso, né? Então aqui. Tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento, a separação se opera sem dificuldade e a alma não vai sentir dor alguma. Então, o que é que nós temos que nos preocupar? O que é que eu devo fazer para diminuir a força de aderência que existe do meu espírito com o meu corpo? Ou seja, o que é que eu tenho? Que com isso eu vou auxiliar, aumentar a rapidez de desligamento. Como diz os espíritos, tem para algumas pessoas, desencarnam, e às vezes ficam ligados ao corpo físico. E tem espírito que é como um pássaro, uma gaiola. Você abre a porta e ele voa. Vamos lá no segundo slide. O próximo também.
A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Opa! Agora chegou na parte mais difícil do que nós temos que fazer. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. É tudo que os Espíritos nos falam. Quanto mais você se apega à vida material, maior afinidade, maior força de aderência. Quanto mais você se esforça pelo seu aprimoramento espiritual, na questão do desapego, tanto a coisas como a pessoas, você diminui essa afinidade, por sua vez diminui a força de aderência e aumenta a rapidez. E aí a próxima é o complemento do que os Espíritos fecham essa questão, que ele diz, o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade de desligamento. Então, em suma, o que é que cada um tem que se preocupar na sua vida? Com o seu aprimoramento moral. A teclazinha que a espiritualidade sempre bate nela a todo instante. Progresso moral, renovação íntima, transformação moral. Por quê? Quanto mais você progredir moralmente, e para progredir moralmente eu remeto vocês à pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que eu já falei para vocês. A regra de fazer o bem, que é o fundamento de Deus, de distinguir o certo do errado. E quando você age desse jeito, você progride moralmente. E progredindo moralmente, você diminui a afinidade do espírito com a matéria. Diminuindo essa afinidade, diminui a força de aderência, aumenta a facilidade do desligamento. Chega o momento de você partir e você não sente nada. É uma libertação. Em outras palavras, o que os Espíritos dizem: para a alma espiritualizada, sem consciência de culpa, que cumpriu o seu papel, a morte é apenas uma libertação. E para aqueles que não se esforçaram, permanece ainda ligado aqui. Eu tenho aqui para vocês, para mostrar, duas mensagens de doação, de retirada de órgãos, que foi psicografada por Chico Xavier. Essa daqui foi em 85. Não existem muitas mensagens psicografadas, só existem essas duas, mas eu acho que a espiritualidade tinha um propósito quando permitiu isso daí, porque ela vai ajudar ainda a esclarecer esses pontos para todos nós. Veja bem, essa mensagem de Roberto Igor, ele foi publicado na Folha Espírita em fevereiro de 98, ocorreu isso aqui em 85. Roberto Igor foi quem doou, o primeiro doador de coração para um transplante cardíaco aqui no Brasil. A mensagem completa é mais belíssima, mas eu tirei apenas os pontos que nos interessam. Ele diz: senti uma dor muito grande no tórax. No entanto, eles me apressaram em me auxiliar com magnetismo curativo e a dor desapareceu. Olha aí, lembra? A espiritualidade dispõe de meios para atenuar. Ele sentiu a dor no tórax no momento da retirada do coração, mas a espiritualidade foi lá e usou o magnetismo curativo. Mas ele ressentiu a dor por quê? Porque ele se enquadrava naqueles que tinham que passar por essa provação. Por isso que ele sentiu a dor. Vamos embora. Logo que me confessei, aí foi o que aconteceu. O pai dele chega dentro da mensagem e explica para ele: olha, a dor que você sentiu foi no momento da retirada do seu coração. E o pai dele vai explicar o que aconteceu e os benefícios que proporcionou sobre aquela doação de órgão para outra pessoa. E ele entende. Quando ele entende, é o que é que ele diz? Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração do meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Então, o agradecimento, a compreensão, a satisfação, são um dos benefícios que proporciona ao espírito que doou os seus órgãos. Quando ele compreendeu que o gesto, que quem autorizou foi a irmã dele. Ele já estava morto. Já estava morto, e a irmã dele foi lá e autorizou a doação de órgãos. Ninguém sabia se ele era doador, se ele não era, se queria, não queria, não importa. Nessa época não era desse jeito, mas ele foi lá. Então o que ele complementa dizendo:
Agradeça a Magali, que é a irmã deles, por praticar involuntariamente um ato que lhe fez mais confortado na vida maior, que foi autorizar a doação de órgãos. Então, ele diz, olha, se viesse a repetir-se, olha, a provação de que foi objeto, veja, o relato do Espírito coincidindo com o que André Luiz falou, os Espíritos que têm que passar pela provação. Se viesse a repetir-se a provação de que foi objeto, eu próprio teria pedido para que retirasse do meu corpo todas as peças que pudessem auxiliar alguém. Então, se ele soubesse que aquilo iria acontecer, podia tirar tudo que ele diz. A segunda mensagem. Você veja que a primeira mensagem foi a retirada de órgão de um espírito que não tinha dito que era doador, ninguém sabia, talvez ele nem quisesse, foi autorizado pela irmã, e olhe quantos benefícios aconteceram. Agora, Vladimir César, ele foi um suicida. E foi retirada as córneas dele, certo? Aí ele diz o seguinte, os pontos principais da sua mensagem. Graças a Deus melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Onde era essa hemorragia? As preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei aos manos de olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão. Ele tirou a vida dele com um projétil da arma de fogo no peito. E a gente sabe que as nossas ações aqui ficam gravadas no perispírito. E você fica do outro lado se apresentando e ficava jorrando sangue sem parar. Eu imagino lembra aquelas imagenzinhas que a gente vê às vezes em loja de decoração que tem uma torneirinha com água sem parar, né? Não para nunca com um mecanismo. É mais ou menos isso aí. Aquela nem enche nada e nem serve. Fica lá e nunca para. É o mesmo jeito, é isso aí. O sangue jorrava sem parar do orifício, mas as preces da pessoa que recebeu a córnea, não sabia nem quem era. Talvez o receptor orou por aquele espírito que fez esse ato. Isso aí foi suficiente para um tampão e poder corrigir esse sangramento. Aí ele diz ainda o seguinte, esse tampão colocado sobre o meu peito no local que o projeto atingira fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. E ele concluiu, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Então a gente já chega numa conclusão aí, que independente de qualquer situação, sempre vai gerar benefício para o espírito que está doando o seu órgão. Com exceção dos espíritos rebeldes, que momentaneamente podem sofrer, mas futuramente eles irão despertar e mudar de conduta. Então, resumindo, quais são os meios que atenuam as repercussões perispirituais negativas do doador? Magnetismo curativo, o esclarecimento do espírito, a prece que fez o tampão, o desapego material, a gente viu, e o amor ao próximo, porque é o progresso moral do indivíduo. A anestesia eu interrogo e coloco em duas situações. Primeiro, porque aquele desencarne pode ser uma situação de provação para aquele espírito. E se for possível, uma anestesia pode aliviar essa sensação. E a questão do anencéfalo, porque como o anencéfalo é decretado como se fosse um ser sem vida, ele pode também ser utilizado para doação de órgãos para recém-nascido, o que é uma coisa muito brutal, mas que do ponto de vista da lei do nosso país isso é possível, e se encontrar quem queira fazer, vai fazer. Vamos para grave não. Então, a famosa pergunta, quando doar? De todos esses esclarecimentos que nós já tivemos aqui, quando doar? Chico Xavier nos responde, condições para a doação de órgãos. Primeiro, quando houver desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede por alguém, esse desapego do seu corpo, tudo, do seu corpo orgânico, desapego da matéria, certo? Quando você não tiver interesse e for desapegado. Segundo, sem desejar qualquer remuneração e sem aguardar gratidão alguma, pelo simples ato de fazer o bem
e de querer doar. E quando a noção da posse não mais a preocupa. Em suma, nós temos que trabalhar dentro de nós isso daí, para nós chegarmos a esse estado de alma, para você seguramente estar na condição de doador, certo? Essas seriam as condições para que você possa. Então, todos nós, pelo esforço que procurar fazer, pelo seu próprio aprimoramento espiritual e moral, pode se enquadrar nisso daí. Porque se você ainda estiver apegado ao seu corpo, aos seus órgãos, se você tiver qualquer tipo de interesse por trás daquilo dali, então não deve ser o momento para que seja doado. Está no livro Lições de Sabedoria de Chico Xavier. Eu acho que é porque fica carregando de vez em quando, que está nas nuvens, né? Aí fica isso que demora. Então, gente, a doação de órgãos, ela deve ser o quê? Voluntária e consciente. Isso é o que nós preconizamos. A doação deve ser voluntária e consciente, mesmo sabendo, pelos exemplos de Roberto Igor e de Vladimir, que mesmo quando a doação é feita de forma involuntária, o espírito vai se beneficiar. Mas como a espiritualidade sempre respeita o livre-arbítrio das pessoas, ele não vai estimular isso daí e mostra o esclarecimento. Pelo contrário, proporciona o esclarecimento para que o indivíduo, de uma forma consciente e voluntária, ele diga: eu quero doar meus órgãos, porque acima de tudo é um ato de amor. E não existe amor maior, como disse Jesus, quando o irmão dá a sua vida pela vida do outro. E quando a nossa vida já foi embora e você vai ficar com um bocado de órgão para jogar o quê? Para voltar ao pó, como está lá em Gênesis: do pó viestes, ao pó retornarás, para ir para debaixo da terra? Então, por que esses órgãos viáveis ou prestantes, como diz o Chico, não poderiam ser doados para proporcionar o bem? E pelo que nós já vimos, o bem não é somente para quem recebe. O bem é também para o espírito que está do outro lado. É um bem, porque o bem é sempre o bem em qualquer lugar. Bem, vamos ver algumas coisas ainda relacionadas com o receptor, porque eu falei para vocês que eram dois aspectos. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é isso aqui: moratória. Lembra do final da resposta de Chico Xavier lá no início dos slides? Doar os órgãos prestantes para aqueles que usem com proveito. Por quê? Dentro do nosso planejamento de vida, nós temos mais ou menos determinado período do retorno, certo? Para resgatar, entre aspas, os nossos compromissos naquilo onde a gente faliu. E quando chega aquele momento, ele vai acontecer. É inevitável. Chega o momento da gente desencarnar, e se nós vamos desencarnar por uma disfunção renal, ou por um coração que vai entrar em falência, é o processo de resgate que nós estamos fazendo. Mas vamos supor que por um merecimento, a espiritualidade nos conceda um novo órgão. Porque a ciência é um dos braços de Deus auxiliando o sofrimento humano. E o progresso científico para a doação e transplante de órgão é uma ampliação desse benefício da providência divina para todos nós. Então, era para eu desencarnar com 70 anos, mas de repente meu coração ainda aguentou um pouquinho, eu ganhei um coração novo para viver mais 5 anos, vamos dar um exemplo. É aí onde entra a questão. Foi uma moratória. O que é que você vai fazer desses 5 anos a mais de vida? É aí que entra a frase de Chico Xavier: que saiba utilizar com proveito. Porque pode ser que, se você for um espírito que se comprometeu nessa encarnação ao longo dos seus 70 anos de vida, e tinha muita coisa para aprender e não fazer, não fez e não aprendeu, esses 5 anos você pode complicar mais ainda. Então você ganhou 5 anos de vida física, mas
não sabe quantos perdeu o progresso espiritual se você não tiver sabido aproveitar aqueles anos de moratória. Por isso que ao receptor tem que pense bem com os anos a mais de vida que a bondade divina está lhe concedendo. Porque vai chegar um momento que vai partir, né? Acho que ninguém aqui acredita que vai ser Matusalém de viver 800 anos. E mesmo que acredite, só depois de 800 ela vai morrer. Então, né? Então mesmo que você ganhe um coração novo, com 70 anos, você for viver 80, mas depois você vai desencarnar. Vai desencarnar e com um peso maior nas costas. 10 anos a mais de vida que a providência de Deus. Foi o que você fez nesses 10 anos. Por isso que é importante ter essa consciência de trabalhar a questão do receptor. A questão da rejeição envolve dois aspectos. Primeiro, a incompatibilidade perispiritual. Por quê? Porque o órgão doente também está lá no perispírito. Você não é transplante de rim, você não tira o rim doente e bota outro, não é assim. Seus dois rins estão aqui, ele é implantado aqui na fossa ilíaca, fica lá, e é ligado. O outro lado está ali. E ele está também no órgão perispiritual. E se o indivíduo não tiver ainda sido liberado das injunções da lei de causa e efeito, o rim perispiritual manda informações e elementos que vão desencadear o processo de rejeição. E o órgão vai funcionar como um corpo estranho. O sistema imunológico vem lá e rejeita. Por isso que é preciso tomar imunossupressores, para diminuir aquela resposta. Então aqui são os aspectos espirituais. Existe a questão da influência energética do órgão doado. Se aquele órgão que foi doado não tiver um componente energético, por isso que tem que ser órgãos viáveis, como o Chico diz, prestantes. Porque se não tiver, e ainda se considerar sua influência energética, porque se for de um órgão que não tenha um bom componente energético, também pode desencadear o processo de rejeição. Vamos ver o próximo. Acho que está, como é que se diz, carregando, ele está lá em cima. Eu espero que não venha uma tempestade aí, gente. Aqui. Vamos passar o próximo. Passou. Eu acho que está carregando. Não chegou no final, né? Influência espiritual. A influência espiritual pode ser por rebeldia e apego do doador e por débitos do receptor. Exatamente porque pode pegar um espírito que tirar os órgãos dele à força, ele não queria, por rebeldia, ele vai e provoca uma influência, e se o receptor tiver débitos, ele vai receber. E por último, também considerar a afinidade vibratória de gratidão. Existe a influência também positiva, para que a pessoa seja gratificado com isso daí, ele vai se sentir bem. E por último, necessário a renovação moral do receptor, para que ele possa exatamente valorizar o novo órgão que ele está recebendo. Portanto, olha aí, diversos trabalhos do Dr. Pessoa, a memória psicológica e comportamental que existe em espíritos que receberam um órgão e ainda conserva um comportamento da pessoa que doou. Isso é possível, por quê? Porque existe o quê? Os receptores de identidade, que são os órgãos transplantados, eles mantêm receptores de identidade dos doadores e continuam absorvendo as mesmas informações, principalmente se houver a sintonia ou a rebeldia do aquele espírito doando com o órgão que for terá. Cada célula viva, diz o Dr. Amit Goswami, tem uma identidade própria e a consciência vai se identificar com tudo isso daí. Vou pular isso aqui para a gente chegar no que André Luiz fala sobre a questão da memória celular. As células, quando são ajustadas dentro do mesmo ambiente orgânico, vão assumir o comportamento como se fosse um operário comandado pelas ordens da inteligência. Então, é a inteligência que passa a comandar isso daí.
Isso está lá em André Luiz. O que é importante considerar nisso daqui? Que tem que haver um tempo necessário para que aquele órgão que foi doado e traz uma memória psicológica e comportamental pelos receptores de identidade do doador se adapte ao receptor e leva um tempo, até o momento que, com o pensamento e com a consciência, ele começa a comandar isso aí. Por isso que o receptor tem que assumir essa atitude positiva, de otimismo, de conversar com seus órgãos, com suas células e de renovação moral para que o transplante não ocorra a rejeição. Qual o futuro do transplantes? Praticamente, só para mostrar para você, está tudo. Vai ser um transplante de face que mostra como é tudo. Olha aqui, essa senhora, Anne Cooper, foi desfigurada, depois fez um transplante de face, ficar mais apresentável. Aqui é um vídeo que não está nesse slide. Transplante total de face, olha só, esse indivíduo era bombeiro, espanhol, foi apagar um incêndio, foi totalmente queimado, mas aí o transplante de face deu uma nova vida, pelo menos se torna apresentável para a sociedade, para a sua família, para os seus filhos. Outro modo mostrando aí transplantes de face. Aqui o transplante de traqueia, uma das grandes esperanças, que é o transplante de traqueia feito com células tronco, foi feito na Espanha. Tem um vídeo que mostra aqui, eu não sei se vai rodar, porque tava, mas deixa eu ver se vai rodar. Acho que não vai rodar não. Ele estava naquele. Esse vídeo era interessante se fosse assistir, mas vamos passar, deixar de volta. Estamos encerrando. Dr. Bezerra diz: uma área da medicina com muita propriedade e segurança pugna pelo fabrico de órgãos de plásticos, que vai resolver o problema, beneficiando a todos e diminuir o problema de angústia dos doadores. Então, seria o grande avanço promissor para a medicina do futuro. Tá aí, pulmão artificial, rim artificial, coração bioartificial, que são instrumentos para ajudar essas pessoas ainda a permanecerem mais tempo. E, por último, se abrir, eu considero o seguinte para vocês, que a doação de órgãos e transplantes é como a mitologia da Fênix. Para quem não conhece, Fênix, na mitologia grega, é aquela ave que ela ressurge das cinzas. Então é assim, a doação e o transplante de órgãos faz com que o indivíduo possa ressurgir das cinzas, adquirir uma nova vida, construir uma nova página no livro da sua história e saber fazer bom uso dessa oportunidade que a providência divina está lhe proporcionando. Então o transplante, ele não é cura, mas um tratamento que pode prolongar a vida com muito melhor qualidade. Porque a gente já sabe, se a gente for entrar no capítulo da cura, a verdadeira cura só existe na alma, de dentro para fora. E muitas vezes o corpo doente é o necessário para a cura do espírito. E para finalizar, eu deixo essa frase de Chico Xavier, que ela simboliza praticamente a questão dos transplantes, do novo capítulo que cada um pode escrever na sua história. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque o que você tem que fazer, você já fez. Mas, ao receber um órgão novo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, esta é a mensagem final que a gente deixa para a doação e transplantes de órgãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, e que sejamos sim doadores, porque é um ato de amor, beneficia e salva vidas.